Olá, como vai, gente boa? Estamos de volta aos nossos estudos, aulas do CTB, e estamos pensando sobre um mundo pós-moderno e uma perspectiva bíblica do desafio da igreja. Genilson já iniciou esse tema e já trabalhou a questão dos conceitos de pós-modernidade, pós-modernismo. E ele foi muito brilhante na sua apresentação, porque ele apresentou uma perspectiva histórica, contextualizou com as pandemias, mostrando as relações que tem para nós. Isso foi muito importante para trabalhar essas questões. E eu quero começar com a história dos discípulos no caminho de Emaús. E fala-nos que os dois discípulos estavam indo para Emaús, saindo de Jerusalém em direção a Emaús. Dista aproximadamente 11 quilômetros. E eles estavam falando sobre os últimos acontecimentos que aconteceram em Jerusalém. E animadamente eles estavam conversando. E de repente Jesus se aproxima dele, mas eles não percebem que é Jesus. Jesus pergunta: por que vocês conversam tão animado? O que vocês discutem no meio do caminho? E ele pergunta, Cleofas faz a pergunta para Jesus: onde você estava na semana passada, ou nesses últimos dias aí? Não soube o que foi que aconteceu em Jerusalém? E começaram a explicar para Jesus: olha, é o seguinte, Deus enviou Jesus de Nazaré, que ele era poderoso em palavras e ações, e que os líderes religiosos o prenderam e o levaram para a prisão, bateram nele, levou à morte de cruz, e foi sepultado. Algumas mulheres foram visitar o túmulo e não encontraram nada. Voltou dizendo para os demais discípulos, mas quando voltaram lá, confirmaram o que as mulheres falaram, mas não viram nada. E agora tem uma observação que Jesus vai falar para ele: tolos, fala comentando com ele, vocês não percebem que o Messias haveria de sofrer e que ele precisaria sofrer para poder receber a glória ou para ser exaltado? No meu lugar, se eu estivesse lá de Jesus, eu dizia, era mais fácil dizer, ok, eu sou Jesus. Mas não, Jesus caminhou por um caminho bem diferente. E diz lá que a partir dos escritos de Moisés, ele foi mostrando, e os profetas, como eles haviam falado sobre a respeito da vinda de Jesus, que ele haveria de sofrer, padecer e morrer no nosso lugar. E quando já era tarde, já chegando na cidade, na hospedaria de Emaús, Jesus faz menção que vai seguir, ele diz, não, fica aqui hospedado. Jesus então quando agradece pelo alimento, ele lembra dele de algumas verdades fantásticas, aquela voz, aquele estilo de agradecer, e quando eles olharam, já não estava mais. E eles voltaram quase que imediatamente para Jerusalém. A minha ideia, quando a gente vai falar no mundo pós-moderno, em uma perspectiva bíblica, é que encontramos muitas pessoas no nosso caminho, ao nosso derredor, que são como aqueles discípulos, que estão sem perspectiva, sem um norte nas suas vidas. Conhecem algumas coisas, mas não lembram. São precisadas algumas perguntas, e olha que Jesus utiliza a questão de perguntas, nós precisamos ouvir essas pessoas, saber fazer as perguntas certas. E também hospitalidade foi uma coisa que foi utilizada também. E para isso eu vou me valer de Francis Schaeffer. Ele é considerado o apóstolo dos intelectuais. Ele nasceu em 1912 e morreu em 1984. Foi um dos preletores do movimento de Lausanne, na Suíça, em 74. E ele escreveu um livro muito importante chamado A Morte da Razão.
Na página 5 deste livro está escrito: cada geração cristã defronta com este problema de aprender como falar a seu tempo de maneira comunicativa. É problema que se não pode resolver sem uma compreensão da situação existencial, em constante mudança com que se defronta, para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente. Portanto, temos que conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. Observe que Schaeffer aqui fala para a gente de que nossa geração, cada geração, tem que falar ao tempo, a seu tempo, de maneira comunicativa, isto é, que a outra parte entenda. E essa é uma coisa que nós temos que fazer, compreensão do nosso situação existencial que nós estamos passando. Existencial, em constante mudança que se defronta, para que consigamos primeiro entender, conhecer e entender as nossas formas de pensamento da nossa geração. Então, essa sugestão de Schaeffer, essa dica de Schaeffer é importante se nós queremos alcançar o povo da pós-modernidade. E eu quero listar algumas coisas. Genilson já trabalhou parte do conceitual, mas eu quero trabalhar as partes que servem de pontes para a gente começar. Primeira coisa, Gondim ressalta que ele diz que na pós-modernidade a religião se tornou privada, isto é, só objeto da nossa casa, talvez do nosso prédio no máximo, não há lugar para uma fé pública, onde eu possa compartilhar a minha fé no meu ambiente de trabalho, dentro da universidade ou nos outros espaços públicos, porque eles querem liberdade e não querem que a gente compartilhe a fé. E eu listei algumas coisas que caracterizam a geração pós-moderna. Ela é uma geração sem conteúdo. Lembra que ela nega todas as narrativas. Há uma negação, há uma destruição de todos os conceitos da geração anterior. Isso leva a uma geração que é sem profundidade e não tem um conhecimento adequado de certas coisas. Outra característica dela é uma característica hedonista, quer dizer, que busca o prazer pelo prazer, em todas as áreas, em todas as partes deles. É uma parte também narcisista, onde ela olha para si mesma, tão somente para si, no sentido de alcançar seus feitos e suas realizações. E é também uma geração niilista, como diria Dostoiévski, se não existe um Deus, tudo é permitido. Não há nada que se interponha. É uma negação, é a teoria do nada, é a filosofia de nada existir. Uma outra característica que eles têm é o prazer no efêmero, no passageiro. Nada de sentimento de culpa e nada de valores permanentes. Então é uma geração sem conteúdo, uma geração sem profundidade, uma geração hedonista, narcisista e niilista. Se queremos comunicar o Evangelho de forma efetiva, como Schaeffer explica para a gente, nós precisamos conhecer e entender a nossa geração. E é isso que nós vamos fazer ao longo dessas aulas, para podermos estabelecer as pontes que nós podemos fazer com essa geração. Observe algumas características do pós-modernismo em contraponto com a modernidade, e que são básicas para a gente entender o ponto onde nós podemos chegar, mas eles são chegados a uma experiência subjetiva, diferentemente de um raciocínio objetivo, que era a prática da modernidade. Também eles são mais voltados a comunidades minoritárias, qualquer tipo de comunidade, diferentemente da modernidade, que era mais individualista. E também eles são prontos para o transcendente, eles estão abertos para o transcendente, para o espiritual, entre aspas. Então nós precisamos apregar
diferentemente do objetivo da humanidade. Então, temos que focar nessas 3 características dessa pós-modernidade: experiência subjetiva, que envolve uma questão, às vezes, de música, de arte, de comunidade, do senso de pertencimento na comunidade e da busca do transcendente. Então, eles têm essa preocupação. Nós temos, então, que usar isso como estratégia para chegar e se aproximar, e saber conversar, e saber perguntar, e saber ouvir dessas pessoas sobre essas características. E quem são os nossos exemplos? O que eu queria animar vocês a pensar na Bíblia. Quem são nossos exemplos de pessoas que fizeram essa junção de entender o povo e também aplicar a palavra de Deus? O primeiro deles são os bereanos. Os bereanos examinavam as escrituras diariamente. Paulo, na sua viagem missionária, passou pela cidade de Bereia. Ele fez uma exposição bíblica, pregou o evangelho e diz que os bereanos foram examinar se aquilo que Paulo estava pregando era exatamente o que estava nas escrituras. Então, ele era um povo que diariamente examinava as escrituras. Então, essa é uma notável característica, se nós queremos colocar para praticar nas nossas vidas. O segundo são os homens de Isacar. Eles discerniam o seu tempo. Lá em 1 Crônicas 12:32, eram os homens de Davi, 120 homens de Davi que discerniam o seu tempo. Então, nós precisamos de pessoas que sejam bereanos e zacarianos, que conhecem a palavra de Deus, o texto da palavra de Deus, e conhecem também os tempos, os contextos que nós vivemos, as gerações para qual nós vamos falar de Jesus Cristo para elas. Nós precisamos ter, então, essas 2 perspectivas da nossa vida. Eu queria ainda só listar algumas coisas do mundo pós-moderno que são características. Contra o centro. Eles não têm nenhum centro, enquanto que no mundo pós-moderno a razão era o centro da vida deles, eles não têm nenhum centro da vida. Quando verdade e cosmovisão é uma visão autodeterminada e pluralista da cultura e da religião. Aceitam verdades e crenças que sejam ainda conflitantes. Então, aqui gera muito do secretismo religioso da nossa era, do nosso tempo. A fonte da verdade advém de que o poder e a fé estão na experiência pessoal. E aqui é muito importante a gente lembrar dessa experiência pessoal, que vai servir como talvez uma ponte que a gente vai trabalhar. Na questão da comunicação, é reconhecidamente que a internet e mídia aceleraram a revolução na comunicação global. Nós estamos agora, em tempo de pandemia, e estamos utilizando esse recurso tecnológico, nos esforçando para aprender de como comunicar o evangelho nesse mundo pós-moderno, usando as tecnologias que são ao nosso favor, que estão aí para a gente utilizar. Quanto à autoridade, desconfia-se de qualquer autoridade. A Bíblia está aberta e muitas interpretações, e é apenas uma entre muitos escritos religiosos. Então, a questão da autoridade, no mundo pós-moderno, eles quebram todas as metanarrativas, eles não querem nada disso. Então, eles querem que a Bíblia seja simplesmente mais um livro, aos seus vários outros livros que eles consideram sagrados. O tema da vida, o tema, o norte que leva essas pessoas é: se isso faz você feliz, então não pode ser ruim. Sherry Crowley falou: todo ponto de vista é a vista de um ponto, isto é, não há o relativismo, então impera muito fortemente aqui. Não há nada que possa, então, se você faz feliz, se você está feliz no que você faz, então você nada pode ser ruim para você. Então, essa é uma coisa que a gente tem que realmente estudar e entender, que essas características vão nos ajudar quando a gente tiver que compartilhar o evangelho para essas pessoas, nesse contexto, nessa situação. Então, aí precisamos ser bereanos e zacarianos, que entendam tanto o texto como o contexto da época que nós estamos falando para essas pessoas. E isso leva-nos que a gente encontre uma geração, se fosse esquematicamente falando,
que ela é volátil, como dizia Bauman, dizia que era líquida, não tem forma ela, não consegue consistência, imprevisível no sentido de que não sabe para onde vai, nem para o que vai, não tem previsão, previsibilidade. E complexo, são um povo que adora a complexidade. Edgar Morin, ele vai desenvolver uma teoria da complexidade no saber, na aprendizagem, nas relações interpessoais. A própria Universidade Católica daqui do estado de Pernambuco estabeleceu uma engenharia da complexidade. Então eles costumam não se aproximar porque eles querem tornar tudo complexo. E são também ambivalentes, eles não têm uma verdade absoluta, eles estão andando de um lado para outro. E como nós vamos tratar essa questão? Como nós vamos responder a essa demanda? O antídoto para pessoas que são voláteis, imprevisíveis, complexas e ambivalentes é VECA, que é um povo que tem visão, um povo que tem entendimento, um povo que tem clareza. E também um pouco de agilidade. Então, essa forma, nós precisamos ter um olhar, uma visão de compaixão, a mesma que Jesus teve quando está lá registrado em Mateus capítulo 9, em que ele, ao olhar o povo, disse que teve compaixão e disse que era um povo que estava perdido, sem ovelhas, como se não tinham pastores, estavam perdidos, sem um norte. Precisamos ter visão, precisamos ter entendimento claro das Escrituras, e assim estejamos preparados para responder a todos que perguntem a razão da vossa fé. Então nós temos que estar preparados, Pedro fala. Clareza na comunicação do Evangelho. Entendes o que leis? Precisamos ter clareza para a pessoa. E agilidade. Agilidade no sentido de responder à nossa geração, ao nosso tempo, às pessoas que estão nesse contexto que vive conosco. E devemos então ter essa possibilidade de responder com agilidade no nosso contexto. A pós-modernidade apresenta à igreja problemas e oportunidades que são imensos. Para superar os problemas e aproveitar as oportunidades, precisamos do discernimento do Espírito Santo e da compaixão de Jesus. Por isso, o primeiro desafio da missão da igreja na pós-modernidade é a qualificação da igreja como povo de pessoas cheias do Espírito Santo, que sabem discernir e ser solidários. E aí temos já algumas coisas que nós precisamos pensar. Nós precisamos ter o discernimento do Espírito e a compaixão de Jesus, que sermos pessoas VECA, isto é, com visão, entendimento, clareza e agilidade para poder responder a essas pessoas. Nós precisamos ter pessoas que tenham essa sensibilidade. Por isso, o primeiro desafio na igreja, na pós-modernidade, é a qualificação da igreja, isto é, sermos um povo que é cheia do Espírito Santo. O CTB pretende, esse Centro de Treinamento Bíblico, essa aula pretende capacitar, treinar você para que vocês sejam cheias do Espírito Santo, que saibam discernir, entender a época, entender esse tempo, entender a forma, como podemos compartilhar e sermos solidários, sermos pessoas cheias de compaixão, de estar prontas de ajudar as pessoas. A outra perspectiva é também que, como povo, como ministros e ministras de Deus, é como servos de Deus, discernindo a vontade de Deus e sendo solidário com os pecadores, atuaremos no mundo como testemunhas de Cristo. Isto é, lá em Atos 8 diz: recebereis o poder, ser-me-eis minhas testemunhas. Então, a toda e qualquer pessoa que me perguntar, eu posso dizer: olha, Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu era assim, ele entrou na minha vida e agora ele mudou o meu viver. A nossa pregação e nossas boas obras demonstrarão a verdade e o caminho do reino de Deus e farão com que as pessoas desejem servir a Cristo. Então essa é uma preocupação que nós temos. Nós devemos estar pronto com nossas palavras e nossas ações, as nossas boas obras, demonstrando, devemos ter essa parte prática da nossa vida cristã,
para compartilhar o Evangelho, levando as pessoas a fazer. Nesse sentido, eu recomendo o livro de Tim Keller, Fé na Era do Ceticismo, que ele fala como ter fé, como responder às pessoas na época da pós-modernidade. Ele foi feito para alcançar as pessoas desta época. E é muito importante a leitura de como você pode alcançar essas pessoas, porque ele foi escrito nesse sentido. A linguagem, o conteúdo, a forma, as aplicações que ele trabalha são muito importantes. Eu comecei citando Francis Schaeffer, do livro A Morte da Razão, uma página 5. Vou terminar usando também Schaeffer, onde ele fala sobre que o cristianismo exige que tenhamos compaixão suficiente para aprendermos as questões da nossa geração. E são muitas as questões da nossa geração. O problema para muitos de nós é o desejo da capacidade de responder a essas perguntas de imediato. Isto não é assim que se faz. Seria como pegar um funil e colocá-lo na orelha e despejar os fatos e, em seguida, sair, regurgitá-los e vencer todas as discussões. Isto é impossível. Nós temos que ter compaixão suficiente para aprender todas as questões. Por isso que fizemos um apanhado de algumas características da nossa geração. E com muita compaixão, precisamos ter contato com essas pessoas para compartilhar o Evangelho. A última recomendação, e ele escreveu uma série de livros Como Viveremos, dos próprios Schaeffer, eu recomendo, lembrando de Schaeffer agora, ele tem uma série chamada Como Viveremos, você pode procurar no YouTube, são 10 vídeos curtos, de 30 minutos mais ou menos, onde ele fala sobre como viveremos. Ele começa lá do século I, ele vai terminar mais ou menos nos nossos dias, perto dos anos 80, mais ou menos, falando sobre como nós viveremos em meio a essa situação. Uma série muito boa, muito recomendada. São séries, 10 vídeos de 10 minutos. E por último, eu queria pensar, ainda continuando com Schaeffer, para terminar, o desafio de responder às perguntas é um trabalho muito árduo. Pedro nos chama, diz assim, estejamos todos preparados para todos quanto perguntem a razão da fé que há em vocês, que com mansidão e gentileza a gente possa responder. Então, é possível responder a todas as perguntas? Não, mas é preciso tentar. E olha que Schaeffer foi um homem que tentou fazer isso. O ministério dele era tratar de pessoas, no La Prix Fellowship, sobre essas questões. Ele tinha um lugar onde recebia intelectuais, engenheiros, filósofos, para conversar sobre a questão da fé. E ele tentava responder. E muitas vezes eles usavam o relacionamento para mostrar isso, a fé autêntica de alguém que dizia assim, eu não sei, mas eu vou pesquisar. Então, comece a ouvir com compaixão. A primeira coisa que a gente pode fazer é ouvir com compaixão. Procure reconhecer as perguntas reais do homem e tente respondê-las. E se você não souber a resposta, tente ir a algum lugar, para um mentor, para um conhecido, ou leia e estude para encontrar a resposta. Não tenha vergonha de dizer, olha, eu não sei, mas eu vou. Seja honesto para com a pessoa. Então, e vá conversar de forma dialogal, compartilhe com essa pessoa. Então, você vai ter a oportunidade de fazer. Então, com isso, eu encerro hoje a nossa aula e voltaremos na próxima sexta-feira, quando estaremos falando sobre abordagens práticas que nós podemos fazer, como compartilhar. Lembrando que o nosso desafio é ser berianos e zacarianos, isto é, que tem um texto, mas também entende o seu contexto. E que Deus possa, portanto, nos abençoar neste dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.